Nesse vídeo eu vou trazer para você aquelas diquinhas que os tios e as tias do RH falam aqui na internet ou então nas palestras motivacionais que você participa, mas que muitas das vezes pode ser um tiro no seu próprio pé. Então, se você anda se candidatando a várias vagas por aí, mas não consegue passar muito ali das primeiras etapas, pode ser que você esteja cometendo um desses erros que eu vou te mostrar aqui agora. Vale lembrar que o conteúdo desse vídeo faz parte do meu curso completo Pré-Mercado de Trabalho, onde eu ensino jovens em início de carreira a se prepararem para passar nos processos seletivos de vagas de estágio, trainee ou júnior. Então, se você se interessar, clica no link aqui embaixo e garanta já a sua vaga. O erro número 1 é talvez o primeiro mandamento que o tio e a tia do RH falam para você, que é a personalização do seu currículo. Sim, eu não estou falando aqui que personalizar o currículo não seja válido. Personalizar o currículo você deve sim fazer quando você for enviar o seu currículo em formato PDF por e-mail para uma pessoa que te pediu e que ela depois vai encaminhar internamente, mandar para o gestor da vaga ou mandar até para o próprio recrutador que esteja responsável pelo processo seletivo. O problema é que as empresas estão cada vez mais adotando plataformas de currículos, plataformas de vagas para poder concentrar todas as suas oportunidades ali dentro e facilitar a gestão de todas as candidaturas. E aí, nesse caso, personalizar demais o seu perfil, as suas informações de perfil de vaga para vaga, pode ser prejudicial para você. E não sou eu que estou falando isso, é o próprio vagas.com, o maior portal de vagas do Brasil e que com certeza, é um parâmetro, é um modelo para todos os outros sites como Gup, Cato, 99 Jobs, Companhia dos Estagiários, Companhia de Talentos, enfim. Meu parceiro Matheus Rangel é um influenciador que ensina pessoas que querem ter as primeiras experiências trabalhando embarcado a conseguir entrar nessa vida offshore. Ele mandou um e-mail, uma dúvida para o vagas.com, perguntando se quando ele se candidata a uma vaga, a empresa que recebe o perfil naquele momento é o perfil que ele enviou de candidatura ou fica sempre a última versão que ele mandou anteriormente. E aí o vagas.com respondeu a seguinte coisa para ele: cada vez que você modifica uma informação no seu currículo, nosso sistema atualiza de maneira automática todos os currículos que você disponibilizou para as empresas ao se candidatarem em vagas. Ou seja, você se candidatou ontem para uma vaga na empresa A. E aí você chegou, personalizou, colocou algumas palavras-chave, algumas competências, algumas experiências que são diferenciais para você no processo seletivo da empresa A que você se candidatou ontem. Hoje, você está se candidatando para a empresa B, uma vaga levemente diferente, e aí você vai lá e coloca outras informações, dá uma revisada, e aí o seu perfil para a vaga da empresa B hoje é levemente diferente do perfil da vaga A que você se candidatou ontem. O que o vagas.com está te dizendo é o seguinte: independentemente da vaga, as informações que tanto a empresa A quanto a empresa B vão receber vai ser a informação que você digitar no seu perfil hoje. Então, isso acaba sendo prejudicial para você. Por mais que seja interessante a gente personalizar o nosso currículo, de empresa para empresa, para ter mais match com os requisitos, mais match cultural com a própria empresa, isso pode acabar sendo prejudicial. E aí, óbvio, existe uma estratégia que você tem que dominar, que é como que você consegue analisar e criar um descritivo genérico padrão, mas que faça com que você ranqueie bem dentro das lógicas dessas plataformas e que você também consiga dar os devidos matches básicos dentro da descrição da vaga na qual você está se candidatando. O segundo erro, ainda conectado com portais de vagas, é esse daqui. Você tem que tomar cuidado porque esses portais eles são construídos em algumas lógicas, Eles, hoje em dia, possuem algumas estruturas de inteligência artificial, alguns algoritmos que vão fazer a triagem de todas as candidaturas que acontecem ali para uma determinada vaga e começa a colocar os candidatos num ranking de melhores posições e a partir desse ranking
que os recrutadores vão selecionar uma quantidade menorzinha de currículos para poder chamar para etapas do processo seletivo mais avançadas. O problema é que essas lógicas não necessariamente são muito precisas. E eu vou trazer um exemplo aqui que bombou no LinkedIn, viralizou, da Aline Camilo. A Aline, ela é uma pessoa ali que trabalha na parte de desenvolvimento de software e ela fez uma inscrição dentro da plataforma da Gup para uma vaga, né? Ela chegou lá, fez toda a inscrição bonitinho, digitou e personalizou as informações do perfil dela, foi para as etapas de testes online de lógica, português, redação, inglês, enfim, preencheu, fez todos os testes assim com dedicação, com afinco, da forma bonitinha e ela não passou. Ela não foi chamada para avançar nas próximas etapas do processo. E aí ela foi fazer um teste. Ela pegou o perfil da irmã dela, que não tem nada a ver com desenvolvimento de software, e pegou o perfil da irmã dela para se inscrever na mesma vaga que ela acabou de ser reprovada. E ela se inscreveu, digitou ali as informações meio mais ou menos no perfil e fez os testes de uma forma totalmente zoada. Botou uma resposta, uma alternativa para todas as múltiplas escolhas, botou receita de miojo lá na redação, enfim, respondeu nada com nada. E a irmã dela passou, a irmã dela foi aprovada para a próxima etapa do processo. Então aqui é um exemplo de uma plataforma famosa no Brasil. A Gup é um unicórnio brasileiro focada nessa gestão de vagas para recrutamento e mostra que a lógica do código que avalia os perfis das várias candidaturas não é tão preciso assim. Então tome muito cuidado, porque você pode sim estar sendo reprovado dentro desses processos por uma lógica de computador que você nem muitas das vezes sabe como que funciona. E aqui, quem fica dando muita atenção em sites de vagas acaba deixando passar outra oportunidade que talvez seja até mais grave do que essa daqui. Uma amiga recrutadora minha me mandou e disse que essas plataformas de vagas eles usam meio que porque são obrigados. Que a empresa chega, faz um investimento e quer que todos os dados estejam dentro daquela plataforma. Mas eles mesmos, os recrutadores, não gostam muito dessas plataformas. Eles acham o LinkedIn um sistema muito mais preciso e muito mais eficiente na hora de buscar candidatos qualificados para uma determinada posição. E ela mesmo diz que é muito mais rápido e que as buscas que ela faz, 90% dessas buscas é dentro do LinkedIn. E aqui ela falou tanto no nível pessoal dela, quanto também um pouco do que ela observa com os outros pares em outras empresas que também buscam candidatos ativamente dentro do mercado. Então toma muito cuidado, porque você pode estar focando muito nesses sites de emprego e acabando deixar boas oportunidades passarem que estão acontecendo dentro do LinkedIn. E aqui eu trago um exemplo de um aluno meu, do Lucas, que ele foi através do LinkedIn que ele teve acesso e foi indicado para uma vaga que nem tinha sido divulgada na época, justamente por causa do networking dele. Ele estava usando o LinkedIn de uma forma diária ali, fazendo conexões com pessoas do ramo de atuação dele, e aí pintou uma vaga numa empresa em que ele conhecia uma pessoa, essa pessoa indicou ele automaticamente, ele foi contratado e a vaga nem chegou a ser divulgada. Então, se você ainda acredita que todas as vagas que existem no mundo estão divulgadas nesses sites de vagas ou no próprio LinkedIn, você se engana. O LinkedIn pode ser essa plataforma que vai te dar acesso a oportunidades literalmente secretas ainda. O terceiro erro, cara, é um baita clichê que costuma ser a resposta de vários recrutadores para aquela pergunta: o que eu devo fazer de diferente para poder ser aprovado de uma forma mais fácil e tal. E o recrutador geralmente chega para você e fala assim: seja você mesmo, apenas mostre a sua vontade, o seu talento, blá, 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 blá. Cara, isso é a maior furada da vida, esse é o maior clichê que você pode ouvir de um recrutador. Por quê? Porque a empresa não quer que você seja você mesmo. A empresa quer um determinado perfil. Ela chegou lá, divulgou uma determinada vaga com determinadas características. Ela espera que a pessoa, quando entre, faça determinadas atividades e age de determinada forma
para poder se encaixar com a cultura da empresa. Então, se você for você mesmo, mas não estiver conectado com todos esses requisitos e todos esses aspectos que a empresa vai estar avaliando quando estiver te entrevistando, você é a carta fora do baralho, meu amigo, minha amiga. Então, aqui eu trago uma pesquisa. Essa pesquisa aqui da Manpower Group entrevistou as empresas brasileiras, certo? E 81% delas falaram que está com dificuldade de achar bons talentos no mercado brasileiro para poder contratar. E o que são talentos? São jovens de até 25 anos que estejam ali começando as suas experiências profissionais no mercado. Então, 8 de cada 10 empresas estão falando que estão com dificuldade de encontrar você para poder contratar. E quando encontra, está com dificuldade de ver essas determinadas características em você, porque essas são as características que essas empresas estão buscando nos seus candidatos. Eles estão buscando candidatos com raciocínio lógico e resolução de problemas, resiliência e adaptabilidade aos pepinos que aparecem no dia a dia, iniciativa, não ficar esperando o chefe falar para você fazer alguma coisa, você pegar e ter criatividade ali e fazer acontecer, ter confiança, né? Você ser uma pessoa confiável e ter disciplina de que você vai estar ali todo dia comprometido, sem atrasos, entregando as coisas que você tem que entregar com qualidade e que você trabalhe bem com sua equipe, seja uma pessoa boa de se conviver e que agregue valor ali para o time que você participa todo o dia. Essas são as características que as empresas querem ver em você. Se você chega lá, é você mesmo, né? Você é apenas você mesmo dentro da entrevista, fala um monte de abobrinha que não se conecta com isso daqui, você não vai ser contratado. Então, não seja você mesmo, né? Você tem que ser você mesmo de uma forma estratégica. Você tem que olhar isso daqui, analisar dentro da sua experiência profissional, da sua formação acadêmica, o que você consegue conectar para poder entregar isso daqui no momento de dinâmica em grupo, de entrevistas, para a empresa ver que assim, você é sim o talento na qual ela está tanto querendo contratar. Muito bem, aí você chega lá, vê no slide anterior que uma das características é aquela lá, o lance da iniciativa, e aí nos momentos ali da dinâmica em grupo, você fala assim, não, vou ter iniciativa, eu vou ser o líder, eu vou liderar, vou ser o protagonista aqui dessa dinâmica, eu vou puxar todo mundo, vou fazer as perguntas, vou fazer acontecer, e você acaba tomando um tombo sinistro e acaba sendo reprovado por causa disso. Tem que tomar cuidado. No momento de dinâmica em grupo, você não tem que ser protagonista de nada. Você tem que apenas mostrar aquilo que a empresa quer observar de você. Você, jovem, no início da sua vida profissional, você não vai liderar nada, não vai liderar ninguém. Você vai demorar anos quando você entrar no mercado de trabalho, você vai demorar anos para poder liderar um projeto, para poder liderar uma equipe. Você, quando entrar como estagiário, trainee ou numa vaga júnior, é esperado de você que você trabalhe bem em equipe, entregue bem, entregue com qualidade, resolva os problemas de uma forma criativa, aquilo que for delegado para você, você dê conta do recado. Faça o feijão com arroz muito bem feito. E na hora da dinâmica em grupo, nada mais é do que uma simulação em escala reduzida de uma possível situação real que você vai viver dentro do seu ambiente de trabalho. Você não vai liderar nada, você não vai liderar ninguém, vai ter um sênior, vai ter um coordenador ali para fazer esse serviço para você. E aí, nesse momento, você que nunca liderou ninguém, não tem esse tipo de experiência, pode acabar metendo os pés pelas mãos e adotando vários tipos de comportamentos prejudiciais. Você pode ser mandão, você pode acabar abafando a opinião de outros colegas, tentar monopolizar o tempo de discussão que deveria ser dividido por todo mundo. Isso os recrutadores vão olhar, não vão gostar e vai acabar sendo prejudicial na sua avaliação. E aqui, mais uma vez, trago aqui o depoimento de uma recrutadora que fala muito disso, que ela já eliminou muito candidato, porque acabou ofuscando os demais, não deixando os outros terem espaço. Essa é a pegada, essa é a sacada que você tem que ter na hora de ir para uma dinâmica em grupo. Nem todo mundo tem a obrigação, tem o perfil de liderar nada, mas principalmente para vagas de início de carreira, você não está sendo avaliado por essa competência, você está sendo avaliado pela competência de trabalho em equipe, de entrega, de iniciativa e de resolução de problemas. Fechado? Toma muito cuidado para não meter os pés pelas mãos nessa parte do processo. Muito bem, você mandou bem na dinâmica em grupo, fez o feijão com arroz bem feito e acabou avançando para a etapa de entrevista
frente a frente com o recrutador, frente a frente com o gestor. E aqui, mais um super clichê que o recrutador fala para você, quando você pergunta como que você deve se comportar na hora de responder as principais perguntas de uma entrevista. E o recrutador fala assim, você não deve decorar nada, você deve ir de uma forma natural, responder de uma forma natural. Groselha total. Você, quando estiver na frente do recrutador, na frente do gestor, você vai estar muito nervoso, você vai estar muito nervosa. O seu estômago vai estar embrulhado, você vai estar suando frio, você vai estar tremendo, a sua voz vai estar embargada, a sua boca vai estar seca. Vai estar acontecendo esse monte de coisa, esse turbilhão de sentimentos, e aí você vai esperar para chegar nesse momento e elaborar uma resposta para uma determinada pergunta e falar para o recrutador. A chance de você falar besteira, a chance de você falar algo que não seja impactante o suficiente é muito grande. Então, você tem que sim decorar, se preparar para as principais perguntas de uma entrevista de emprego. Você tem que ir com elas, decorada, no sangue, porque quando chegar lá na hora H, por mais que você esteja nervoso, por mais que você esteja nervosa, você vai conseguir falar de uma forma natural e falar aquela mensagem que deve ser dita. Você vai diminuir suas chances de se embolar e de esquecer determinado ponto que pode ser primordial para ser um diferencial entre você e o candidato que esteja, outro candidato que esteja participando do processo. E aqui um exemplo de um seguidor aqui, o Giovanni, ele pegou e aplicou uma determinada técnica justamente depois que ele decorou a resposta, aquela resposta, a famosa resposta, quais são os pontos fortes, os pontos fracos que a pessoa se enxerga, né? E aqui eu ensinei numa sequência de stories lá no meu Instagram, uma determinada vez, como responder essa pergunta de uma forma que você não pareça arrogante. E aqui o Giovanni depois me mandou essa mensagem me agradecendo, falando que ele estava participando de vários processos, que ele nunca era aprovado, ele sempre chegava na parte da entrevista, mas ele nunca conseguia ser aprovado. E foi quando justamente ele estava quase desistindo, ele viu essa minha sequência de stories, dando essa dica de como responder essas perguntas de uma forma estruturada, a sequência certa, a escolha de palavras que devia ter dentro da resposta. Ele chegou, foi para mais um processo seletivo, implementou e conseguiu ser aprovado. Coincidência ou não, ele veio aqui me agradecer e falou que essa técnica funciona demais. E é justamente isso. Ele parou, escreveu, leu, decorou para quando chegou lá na hora dele responder, ele conseguiu seguir a receitinha de bolo que eu tinha passado e acabou sendo aprovado para a empresa na qual ele está atualmente. Então aqui é um caso de um cara que estava quase desistindo dos processos seletivos porque não conseguia passar nas entrevistas de emprego e que conseguiu passar a partir do momento que ele conseguiu decorar literalmente aquilo que ele ia responder para garantir que teria o impacto adequado e a persuasão adequada para conquistar um entrevistador, seja ele um recrutador ou seja ele um gestor. Muito bem, então esses são os 5 erros que você deve evitar, você deve estar sempre ligado, sempre ligada e não acredita quando o RH, o tiozinho ou a tiazinha do RH falarem para vocês esses clichês, esse monte de groselha que não leva você a lugar nenhum. Então se você está justamente com dificuldade nos processos seletivos que você está se candidatando, se inscreve em vários e não consegue avançar muito em nenhum deles, olha esses erros aqui, reflete naqueles que você está cometendo e agora você sabe o caminho certo para poder reverter essa situação e virar o jogo a seu favor. Se você gostou desse vídeo, não perde por esperar o conteúdo riquíssimo que tem lá na plataforma do Pré-Mercado de Trabalho. Basta clicar no link aqui embaixo para desbloquear as estratégias mais avançadas para passar em cada uma das etapas de processos seletivos e as aulas contêm exemplos práticos que alunos estão implementando e fazendo com que sejam aprovados em vagas de estágio, trainee e júnior nas maiores empresas do Brasil.